Oi, gente, aqui é a professora Juliana e hoje nós vamos dar continuidade à recuperação, tratando de conteúdos do quarto bimestre. Nós estudaremos a unidade 8, capítulos 1 e 2. Estudaremos a regência nominal e a regência verbal. Então, pegue seu material e fique atento à aula de hoje. Eu listei para vocês as atividades referentes aos capítulos de hoje. Páginas 13 a 15, páginas 25 e 26 do livro 4 e a realidade aumentada das páginas 12 e 21. Vamos entender a diferença entre regência nominal e regência verbal. A regência trata da relação entre as palavras. Nós temos um termo que sozinho ele não tem sentido completo. Ele não consegue passar uma mensagem e essa mensagem ser entendida. Por isso, esses termos precisam de um complemento. E para fazer essa ligação do termo regente, que é o termo que precisa de complemento, ao termo regido, que é o termo que irá complementar o sentido daquele primeiro termo, nós temos a preposição. A regência nominal acontece quando esse termo que precisa de outro é um nome. Já a regência verbal ocorre quando esse termo que precisa de complemento é um verbo. Nós temos diferenças entre a regência nominal e a regência verbal. Na regência nominal, o termo regente e o termo regido são nomes, e esses termos são ligados por uma preposição. Já na regência verbal, o termo regente é um verbo que precisa de complemento. E para se ligar ao seu complemento, o verbo pode ter ou não preposição. Quando o verbo se liga ao seu complemento sem precisar de preposição, nós temos um verbo transitivo direto e o complemento é chamado de objeto direto. Quando o verbo se liga ao seu complemento e ele precisa de preposição, nós temos um verbo transitivo indireto e o seu complemento se chama objeto indireto. Regência nominal, páginas 12 e 13. Vamos ver aqui uma lista com alguns nomes e as preposições que eles regem. A pessoa está apta a algo, para algo ou em algo. Você está atento a algo, em algo ou para algo. Você tem capacidade de algo ou para algo. Você está contente com algo, de algo ou por algo. Você está descontente com algo ou de algo. Você está favorável a algo ou para algo. Uma coisa ou pessoa pode ser idêntica a algo ou em algo. Você está longe de algo. Algo fica longe de determinada coisa. Você é parecido com algo, a algo ou entre algo. Uma pessoa ou coisa é semelhante a algo ou em algo. Tal coisa é referente a algo. O político argumentou que não estava apto a debater sobre aquele tema. O motorista está atento à sinalização da via. Cuidado, porque aqui nós temos crase. Nós falaremos sobre ela na próxima aula. Sua capacidade para negociar era notável. Estava contente com a promoção no trabalho. Nós percebemos que a preposição auxilia nessa relação entre as palavras, entre os nomes, o termo regente, que precisa de complemento, e o termo regido, que o complementa. Regência verbal. Os verbos são classificados em verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto. O verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento. Ele já se basta. Você consegue passar a mensagem e ela é entendida por completo. O menino caiu, a flor nasceu. Caiu e nasceu são exemplos de verbos intransitivos. Eu não preciso dar mais nenhuma informação. A mensagem foi entendida. Verbo transitivo direto é aquele verbo que necessita de complemento sem preposição. Esse complemento se liga ao verbo de maneira direta. Por isso, ele é chamado de objeto direto. Eu quero sorvete. Quem quer, quer
algo. O verbo querer é verbo transitivo direto e necessita de complemento sem preposição, o nosso objeto direto. Sorvete. Verbo transitivo indireto é aquele verbo que precisa de complemento com preposição, objeto indireto, porque o complemento se liga ao verbo através da preposição de maneira indireta. Eu preciso de férias. Quem precisa, precisa de algo ou de alguém. No caso da nossa frase, de algo. O verbo precisar é verbo transitivo indireto. De férias é o nosso objeto indireto. O objeto indireto sempre é iniciado por preposição. Na nossa frase, temos a preposição de. Verbo transitivo direto e indireto é aquele verbo que precisa de dois tipos de complemento. Um complemento sem preposição, o nosso objeto direto, e um complemento com preposição, o nosso objeto indireto. O contador enviou um e-mail para os clientes. O verbo enviar é verbo transitivo direto e indireto. Você envia algo, que será o nosso objeto direto, para alguém ou a alguém, que será o nosso objeto indireto. O que o contador enviou? Um e-mail. Um e-mail será o nosso objeto direto, que se liga ao verbo sem precisar de preposição. Para quem foi enviado, para os clientes, será o nosso objeto indireto, que se liga ao verbo com o auxílio da preposição. Os verbos chegar e ir são verbos transitivos indiretos e regem a preposição a. Não se utiliza a preposição em com os verbos chegar e ir. Você chega a determinado lugar ou vai a determinado lugar. Vou ao médico, vou à escola, cheguei a Belo Horizonte. Os verbos morar e residir são precedidos pela preposição em. Você mora em determinado lugar ou reside em determinado lugar. Morei em Santos, Olga reside em Natal. O verbo namorar é verbo transitivo direto, não precisa de preposição. Você não namora com alguém, você namora alguém. Paulo namora Ana. Os verbos obedecer e desobedecer são verbos transitivos indiretos e regem a preposição a. Você obedece a algo ou a alguém. Você desobedece a algo ou a alguém. Nem sempre os filhos obedecem aos pais. O empregado desobedeceu ao chefe. Simpatizar e antipatizar são verbos transitivos indiretos e regem a preposição com. Você simpatiza ou antipatiza com algo ou alguém. Simpatizo com você, antipatizo com minha sogra. O verbo preferir é verbo transitivo direto e indireto. Ele exige dois complementos. Um complemento sem preposição, o nosso objeto direto, e um complemento com preposição, o nosso objeto indireto. E o objeto indireto é antecedido da preposição a. Prefiro salgado a doce. Você prefere uma coisa a outra. Verbos com mais de uma regência. O verbo aspirar, no sentido de cheirar, sorver, é verbo transitivo direto, não precisa de preposição. Você aspira algo. Aspirou o perfume. No sentido de almejar e pretender, é verbo transitivo indireto e rege a preposição a. Você aspira a algo. Aspirava a um salário melhor. O verbo assistir, no sentido de prestar assistência, ajudar e socorrer, é verbo transitivo direto, sem preposição. O bombeiro assistia às vítimas do incêndio. O verbo assistir, no sentido de ver, presenciar, é verbo transitivo indireto, regendo a preposição a. Assistimos à série O Gambito da Rainha. Você assiste a algo. Verbo assistir no sentido de caber, pertencer, é verbo transitivo indireto e rege a preposição a. Assiste ao acusado o direito de ficar calado. Verbo assistir no sentido de morar, residir, é verbo intransitivo, aquele verbo completo que não precisa de complemento. Por isso que é preciso a preposição
em. Você mora ou reside em determinado lugar. A testemunha afirma que assiste em Salvador. Verbos esquecer e lembrar, quando não são pronominais, são verbos transitivos diretos, sem preposição. Você esquece algo ou lembra algo. Esqueci o dia da consulta, lembrei o dia da consulta. Quando os verbos esquecer e lembrar são pronominais, aqueles verbos que são acompanhados de pronomes oblíquos, eles são verbos transitivos indiretos e regem a preposição de. Esqueci-me do dia da consulta, lembrei-me do dia da consulta. Os verbos esquecer-se e lembrar-se são pronominais, pois eles vêm acompanhados do pronome oblíquo se. Eu me esqueço de algo, eu me lembro de algo. Tu te esqueces de algo, ele se esquece de algo. Verbo visar, no sentido de mirar, é verbo transitivo direto, sem preposição. O caçador visou o alvo e atirou. No sentido de dar visto, o verbo visar é verbo transitivo direto, sem preposição. A professora visou os cadernos dos alunos. No sentido de ter em vista, almejar, o verbo visar é verbo transitivo indireto e rege a preposição a. Viso a uma posição melhor no setor. Você almeja aquilo. O verbo querer, no sentido de desejar, é verbo transitivo direto, sem preposição. Quero sossego. No sentido de estimar e ter afeto, o verbo querer é verbo transitivo indireto e rege a preposição a. Quero aos meus amigos como se fossem irmãos. O verbo proceder, no sentido de ter fundamento, é verbo intransitivo, aquele verbo que é completo, que se basta. Por isso, não precisa de preposição. Suas reclamações contra ele não procedem, não tem fundamento. O verbo proceder, no sentido de originar-se e vir de algum lugar, é verbo transitivo indireto e rege a preposição de. Sua família procede de Portugal, ou seja, vem daquele determinado lugar. O verbo proceder no sentido de dar início, executar, é verbo transitivo indireto e rege a preposição a. O delegado procedeu a quê? A uma investigação minuciosa. Verbos pagar e perdoar. Quando você paga ou perdoa uma coisa, o verbo é transitivo direto, sem preposição. Quando você paga ou perdoa a alguém, você tem um verbo transitivo indireto que rege a preposição a. Pagou a conta do restaurante, perdoou a dívida. Pagou ao médico a consulta, perdoou a todos aqueles que o maltrataram. Verbo informar, no sentido de comunicar, avisar, dar informações, é verbo transitivo direto e indireto. Exige dois complementos. Um complemento sem preposição, o nosso objeto direto, e um complemento com preposição, o nosso objeto indireto. Mas esses objetos podem inverter a ordem. Eu posso ter primeiro o objeto indireto e depois o objeto direto. Informou os moradores da reunião. Você informa alguém de algo. Nós temos o objeto direto primeiro e o objeto indireto depois. O nosso objeto direto é os moradores e o nosso objeto indireto é da reunião. Informou aos moradores a reunião. O nosso objeto indireto vai ser aquelas pessoas que nós informamos algo. E o nosso objeto direto, aquele algo que foi informado. Aos moradores é o nosso objeto indireto, a reunião, o nosso objeto direto. Verbo implicar no sentido de causar, acarretar. É verbo transitivo direto, não precisa de preposição. Sua decisão implicará consequências, ou seja, trará, causará consequências. Verbo implicar no sentido de envolver, comprometer. É verbo transitivo direto e indireto. Precisa de dois complementos. Um complemento sem preposição, o nosso objeto direto, e um complemento com preposição, o nosso objeto indireto. E o objeto indireto rege a preposição em. O depoimento do contador implicou alguém em algo. Implicou o político
em lavagem de dinheiro. Verbo implicar no sentido de antipatizar é verbo transitivo indireto e rege a preposição com. Pare de implicar com sua irmã. Verbo custar no sentido de ser custoso, ser difícil é verbo transitivo indireto e rege a preposição a. Custou muito a ele superar o trauma, ou seja, foi muito difícil para ele superar aquele trauma. Verbo custar no sentido de acarretar, exigir, obter por meio de é verbo transitivo direto, sem preposição. A viagem custou-me todos os pontos acumulados. Eu consegui a viagem através dos meus pontos acumulados. O verbo custar, no sentido de ter valor de, ter o preço, é verbo transitivo direto, sem preposição. O carro custou 40 mil reais. Joias custam caro. Gente, por hoje é só e até a nossa próxima aula.